Glória a Deus. Eu quero repartir uma palavra. Eu sou tão grato ao Senhor, porque, como eu falei, a gente passa por esses perrengues, e eu vou comentar um pouquinho sobre isso, que nem mesmo nesses momentos de dificuldades, que o inimigo quer trazer um desânimo. Veja bem, nós começamos o Juad agora. Algumas crianças novas ingressaram, traz uma alegria incontida, outras não puderam vir, a gente fica com o coração um pouco preso nesse sentido. Teve a rede das mulheres, eu pedi para minha esposa, daí como é que foi? Ela falou, foi uma bênção, só que tinha mais pessoas de fora do que de dentro, então a gente sente a falta dos que não vieram. Foi uma palavra assim, muito especial, que a Lu repartiu aqui, ela fez uma dinâmica, pessoas aqui se sentiram desafiadas. Eu estive com outro líder aqui que também mandou recado que não pôde vir hoje. Estivemos atendendo uma família que a pessoa estava assim, já sem desejo de viver, querendo tirar a sua vida. E depois do que ela ouviu sendo ministrado aqui na Rede das Mulheres, ela se sentiu desafiada a ser cuidada, a ser tratada. Amém, queridos? Então, às vezes, nós vamos para um lugar e nós ficamos pensando nas nossas dificuldades, do filho que não corresponde, que não se mexe para receber as coisas de Deus. E às vezes nós ficamos pensando a respeito do nosso cônjuge, que também não dá uma resposta ao que o Senhor quer para a sua vida, e nós vamos entrando num desânimo. E nesses dias que nós passamos, nós experimentamos um pouco disso, né? E culminou ontem com o falecimento do pai da Simone. Evidentemente que um dia nós vamos partir, mas é ruim, queridos, é triste, porque nesse mesmo velório, nesse mesmo lugar de velório, tinha saído um velório antes de nós sair, de um jovem que tirou a sua vida. Na sequência, veio um outro velório, enquanto estava acontecendo o velório do pai da Simone, de uma pessoa que a gente não sabia o que tinha acontecido. Daí um jovem saiu chorando da sala onde estava sendo velado, e como nós não os conhecíamos, né, que é de Beltrão, e eu fui ao encontro dele, né, coloquei a mão sobre o seu ombro, orei com ele, e aí fiz algumas perguntas sobre quem era a pessoa. Daí ele falou, era minha irmã. Pedi se era esposa, né? Ele falou, era minha irmã, alguém que eu considerava como mãe. Eu pedi, mas que idade? Ela tinha 38 anos. Estava lá no parque de exposições e foi acometida de um aneurisma fulminante e caiu morta. Então, eu estou falando essas coisas para que eu e você entenda que o fato de nós estarmos aqui é um privilégio. Diga para quem está ao seu lado, é um privilégio você estar aqui. Sabe para quê, queridos? Para que nós consigamos olhar para as coisas que são no nível de dificuldades. Cheguei e falei com o Jorge, falei, Jorge, nós temos que arrumar um técnico, porque eu estou até com esse telefone aqui com o Rabicho, porque esse microfone com o Rabicho, porque o nosso microfone sem fio está dando problema, mas nós temos que resolver. Mas, no fundo, o que o inimigo quer é tirar o brilho, mas ele jamais vai tirar o brilho da glória do Senhor manifesta nas nossas vidas. Amém? E tem o Shekinah de glória, tem a glória de Deus, que quer chacoalhar eu e você nas nossas casas, e dizer para você, ei, você é uma preciosidade. Os teus filhos não estão correspondendo, mas tem os teus netos. Os teus netos não estão correspondendo, mas tem os teus vizinhos, tem outras pessoas. Você vai ser útil para alguém, porque você foi chamado para brilhar. Amém, queridos? Vou repetir, você foi chamado para brilhar. Amém? E não é aquele brilho disfarçado. Sabe qual é o brilho disfarçado? É aquele que Moisés chegou um momento que a glória esvaneceu, então ele colocou um véu para que as pessoas não percebessem que o brilho não tinha mais na face dele. Mas nós não precisamos mais daquele véu, porque até o próprio véu que fazia a separação entre nós e o santo lugar
Jesus diz que determinou que fosse rasgado de alto a baixo. Amém, amados? Então, nós temos essa graça. Agora há pouco eu estava andando pelos corredores e eu amo isso. Quando eu fui cumprimentar a Vera, vi uma criancinha assim com os braços abertos para me abraçar. E eu abracei e me senti assim tão abençoado. Eu me sinto abençoado, né? O Matias chegou, eu vi que ele estava percebendo que eu notasse ele. Quando eu notei, ele correu para... Eu sou curado, queridos. Então, assim, até fiz um comentário. Às vezes nós, pais, não temos o brilho que as crianças têm. Que você possa ter esse brilho glorioso, a despeito das dificuldades. Amém, amados? Então eu quero que você acompanhe comigo a leitura desse texto que se encontra em 2 Coríntios. Hoje vai ser um dia que eu vou ter que tomar mais água. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18, são apenas 3 versículos, mas que vai dar uma base para o momento que nós estamos vivendo e o que o Senhor quer falar conosco nesse tempo, que diz assim, ó: por isso não desanimado, diga não desanimado, por isso não desanimado, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas das que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Há um convite de Deus para nós não paralisar os nossos olhos diante das circunstâncias contrárias, diante das decepções, das coisas que não dão certas, das coisas que se formatam aos nossos olhos como erradas. O Senhor quer que os nossos olhos sejam fitos na eternidade, porque nós fomos chamados com esse propósito, amém, queridos? Nós fomos chamados para a eternidade. Quantos creem nisso? Digo amém. Às vezes nós ouvimos essa palavra, às vezes nós acessamos essa palavra, mas no fundo nosso coração não crê, porque nós estamos arraigados nessa terra. Mas é tempo de chegar o machado do Senhor e cortar essa raiz que tenta nos prender na terra e nos conectar com os céus. Você pode dizer amém a isso? Então deixa eu começar dizendo, queridos, que nesses últimos dias, ou relatar para você o que eu senti de passar nessa noite, nesses últimos dias que nós passamos por essas viroses gripais e também percebemos ou nos deparamos com algumas lutas que alguns irmãos vêm tendo com os seus familiares, alguns enfermos, outros hospitalizados, outros até, né, Silvio, passando por cirurgias. Agora há pouco até recebi um comunicado do Serginho, que a esposa fez uma cirurgia na boca, e ele disse, eu queria tanto ir, mas ela não vai poder ir, eu preciso ficar cuidando dela. Então, nesses dias que nós temos passado por essas dificuldades, e até por conta do nosso físico debilitado, em dados momentos, quero confessar para vocês que nós enfrentamos ou não encontramos forças, às vezes até para orar. Na sexta-feira, a Elenice chegou aqui, daqui, né, em casa, e daí antes de ela contou como é que foi tudo, e nós latindo de um lado, ela latindo do outro, aí ela falou bem, vamos orar um pouco. Eu falei, um pouco, nós temos que orar bastante, porque a nossa oração, ela não foi como nós desejamos todas as semanas, não foi tanto por falta até do nosso ânimo. Então, eu quero dizer assim, queridos, que tem um ataque das trevas que tem o propósito de nos levar para o lugar do desânimo, porque o Senhor sabe que a glória dele brilhando na tua face, na sua vida, ninguém vai deter a igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja.
Mas o que é especial? O que é gratificante é que quando nós nos deparamos com essas dificuldades, o Espírito Santo, o nosso companheiro, aquele que está em nós, aquele que está dentro de nós, ele nos leva para lugares onde nós não temos o costume de interagir na palavra. E eu quero que você acompanhe a leitura desse versículo que o Senhor me levou para esse lugar, que se encontra em Deuteronômio 8:2, que diz assim, ó: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E aí eu disse, uau, é isso mesmo. Existem algumas situações pelas quais nós passamos que nós precisamos recordar. Veja, quando nós participamos da ceia, a ceia tem um propósito, fazer memória, ou reativar na nossa mente a obra que o Senhor fez em nosso favor. Então o que o versículo está dizendo aqui é: se recorde pelo o caminho que eu os conduzi. Mas pastor, eu não estava lá no deserto, mas havia uma multidão que estava apontando para o que ia acontecer na minha e na sua vida. Eu e você não passamos 40 anos no deserto, mas havia uma promessa de Deus dizendo: ei, nesse quesito eu quero falar com você, e você vai perceber que de repente em 15 dias você vai ser tomado de desânimo. E às vezes nós olhamos para os nossos pais que andaram 40 anos no deserto e murmuraram. Alguns foram engolidos, a terra se abriu e foram engolidos vivos, e nós às vezes ficamos os criticando, mas 15 dias nós nos abatemos. 15 dias às vezes nós desanimamos, e alguns uma semana, outros 2 ou 3 dias, e outros algumas horas já passam por esse desânimo. Então o propósito, aqui a Bíblia diz, veja, esses 40 anos era para humilhar e provar o que tinha no coração daquele povo, para ver se eles guardariam ou não os mandamentos do Senhor. Quero lhes dizer, queridos, uma pessoa normal, quando ela é confrontada, ela já estrilha, ela já ouriça, ela já se arma. Agora imagine se ela for humilhada. Meu Deus, eu não aguento. Eu vou na célula, só me humilham. Eu vou no trabalho, alguém sempre procura. Deus disse que Ele chamou o povo para humilhar o povo. Sabe por quê, queridos? Para arrancar o orgulho do coração do povo. Porque um coração reticente, um coração orgulhoso, um coração soberbo, vaidoso, um coração resistente, esse coração não vai agradar ao Senhor. Esse coração não vai se manter nos caminhos do Senhor. Então ele diz que todas essas coisas é para nós crescermos. Quantos compreendem que nós estamos crescendo? Então deixa eu lhes dizer, queridos, que em vista dessas coisas, o Senhor foi mostrando para mim, aí, com essas palavras, eu quero que você sinta duas coisas. A primeira delas é: sinta-se consolado. A segunda delas, você sinta-se confrontado. A tua alma confrontada. Por quê? Porque nós sabemos, em via de regra, que o sofrimento é necessário. Diga para quem está ao seu lado: o sofrimento é necessário. Por quê? Porque é o que a Bíblia está dizendo. Sabe por quê, amados? Quem é criado só no conforto? Quem é criado só no piá de prédio, no apartamento? Quem é criado só recebendo mesada? Quem não recebe um não e nenhum desafio? Quem não é confrontado? Esse não vai crescer. A falta da dor, a falta do sofrimento, vai fazer dessa pessoa uma pessoa ingrata.
Uma pessoa que não vai dar uma resposta positiva. Então, se o teu filho voltar da escola e disser, eu fui humilhado lá, você diga parabéns, querido. Você está passando por um estágio. Mas deixa papai e mamãe dizer para você como você tem que agir. Se for para perdoar, você vai perdoar. Se for para tomar uma posição, mas você não vai armar essa criança. Você não vai dizer, deixa que o papai vai lá e vai macetar todos eles. Sabe por quê, queridos? Porque na primeira oportunidade ele vai comprar um rifle, vai comprar uma arma, vai comprar uma faca, e ele vai fazer esse estrago, como nós temos visto em muitas escolas. Filhos que não se submetem ao confronto, pais que morrem antes do filho passar por isso. Às vezes, eu vi uma vez um pastor, dizendo assim, o meu filho, eu coloquei ele na escolinha de futebol. Imagina, ele voltou escandalizado. Papai, eu não quero ir mais. Por quê, filho? Porque eles falaram esse palavrão, esse palavrão, e esse palavrão, e esse palavrão. E o papai disse, bem-vindo ao mundo, filho. Eu insisto que você permaneça. E o papai vai lá junto. Quando eles falarem esses palavrões, você vai saber que assim é o mundo. E você não vai crescer numa redoma, você não vai crescer alheio a essas coisas. Você vai aprender a entender o que é certo e o que é errado. Então nós precisamos conduzir as nossas vidas dessa forma. Nós vamos nos deparar com momentos que parece que aquela semana eu estou derrubado. Aqueles 15 dias, esses 15 dias para nós, confesso, queridos, que foi de muitas dificuldades. Deixa eu lhes dizer, o próprio crescimento natural, ele exige do físico dores. Para nós crescermos, talvez alguns não notaram, porque apanhavam mais do que cresciam, que era o meu caso, né? Tem um comentário de uma pessoa que fala a respeito de um comentário de um padre, achei muito interessante, né? Estava vendo, acho que nas redes sociais, ele dizendo assim, eu apanhei da minha mãe só uma vez, o resto foi tentativa de homicídio, ela queria me matar, mas cresceu. E aí nós precisamos, às vezes, nos deparar com situações assim, que mesmo que pareçam que queiram nos matar, mas é para o nosso crescimento. Eu sempre digo que as minhas filhas, na necessidade, eu as disciplinei, até quando na idade da adolescência, eu as disciplinei. Porém, eu fui diferente. Os nossos pais nos espancavam. Mas eu não morri, eu sobrevivi. Quantos sobreviveram, digo amém, da minha geração? Eu sobrevivi. E todos aqueles tundões, deixa eu dizer para vocês, nenhum deles eu tinha razão. Todos eu merecia. Todos eu merecia. E de alguns até eu consegui escapar. Então eu aprendi com isso. Eu cresci. Agora o que acontece é assim, a verdade é que ninguém gosta de sofrer. Quantos gostam de sofrer? Levante a mão. Ninguém. Mas nós precisamos passar por essas dificuldades. Contudo, queridos, veja o que diz aqui em Deuteronômio capítulo 8, aí no versículo 2 ainda, que dá a entender que nós precisamos passar por lutas, nós precisamos passar por dores, nós precisamos passar por desertos, nós precisamos passar por confrontos, sempre para provar, para detectar o que tem no nosso coração. Tem um ditado muito antigo que diz assim, você quer conhecer uma pessoa, dê para ela um cargo, dê para ela uma chefia, que logo você vai conhecer o que está no coração, quais as dificuldades que ela vai ter no nível de relacionamento, como se conduzir, como se comportar. Por quê? Porque no primeiro momento da dificuldade, ela vai estrilhar. Ela vai achar que está todo mundo errado, mas ela está certa. Então nós precisamos dessas provações para ver, olha o que o versículo diz, para perceber, para ver se nós
permaneceremos no caminho do Senhor ou não, se nós continuaremos confiando nele ou não. E eu quero lhes dizer uma coisa: quanto mais eu sou provado, quanto mais eu sou confrontado, mais eu entendo que preciso do Senhor. Quantos já descobriram isso? Quanto mais a necessidade aperta, quanto mais as dificuldades aparecem, mais eu sinto que preciso do Senhor. Eu espero que você tenha esse entendimento, que tudo seja um convite para você correr para o Senhor. Por isso que nós precisamos entender que mais do que sofrer, escute isso, mais do que sofrer, no fundo, o inimigo, o diabo, ele quer nos ver desnorteados, ele quer nos ver sem rumo, ele quer nos ver, acima de tudo, distraídos. Porque quando eu estou acometido de alguma situação, eu corro o risco de me distrair, e na distração eu perco o rumo, na distração eu fico desnorteado, na distração a pessoa dada ao alcoolismo, ela fica ébria. A pessoa dada à drogadição, ela fica fora de si. Ela começa a falar bobagens. Alguns bêbados, quando você se depara com eles, eles se tornam grandes filósofos, não é verdade? Alguns até cantam, se tornam músicos, se expressam, porque parece que os bichos que estão dentro dele faz dele uma outra pessoa. E é verdade, mas nós somos uma pessoa em Cristo Jesus. Por isso nossa visão é para nós não nos distrairmos. A distração, queridos, ela pega aquela pessoa que ela se acha bem abastada, aquela pessoa que ela se acha até bem empregada, os seus negócios fluindo, que às vezes não sente falta de nada. Então, a tendência dessas pessoas é se entregarem ao entretenimento, à jogatina, à prostituição, à drogadição, como eu falei, a ser conduzida por pessoas de vida fácil, porque é a distração. Então o inimigo ele tem dois propósitos bem importantes. O primeiro é que você se desanime diante dos obstáculos, que você se desanime diante da dor. E a segunda visão, ou o segundo propósito do inimigo é nos distrair quando nós nos deparamos com essas dificuldades. Por outro lado, escute isso também. Nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, tem os propósitos do inimigo, que é nos tirar do foco. Quando você está com dor, você sabe aquela história do camarada que passou por uma decepção? Qual que é o primeiro recado do inimigo? Vá para o bar, vai tomar uns goles, vai procurar uma dona, vai desabafar, vai fazer uma cantoria em algum lugar. Então ele tem esses propósitos. Por outro lado, o inimigo também sabe que no momento da dificuldade e da dor, por mais frio que seja o coração do ser humano, por mais desviado que ele esteja, por mais distante que ele esteja de Deus, a tendência dessa pessoa é aproximar-se do Senhor e clamar por socorro. É uma verdade. Imagina que ele é cometido de uma enfermidade. E aí o médico diz para ele: a tua enfermidade é séria. Ele não precisa dizer que você está numa sentença de morte. É só o fato de dizer é séria, você já recebe a sentença de morte. Você já pensa: com quem vou deixar os meus filhos? Com quem o meu marido vai se casar? Que terno vão me colocar lá na urna? Qual o vestido? De quem são essas propostas? Não são de Deus. Essas propostas são do inimigo. Porém, o inimigo se quebra com isso. Porque quando vem esses pensamentos,
e eu entendo em que reino me encontro, eu corro para o rei desse reino. Eu corro para o Senhor. Então o inimigo sabe, quando nós estamos nessas dificuldades, embora eu e Helenice não conseguíssemos orar juntos por causa das nossas vias respiratórias carregadas, tanto da parte inferior como da parte superior, a sinusite e bronquite, todos os ites da vida, embora nós não pudéssemos orar, mas tanto eu como ela nos mantínhamos na presença do Senhor, clamando: meu Deus, para que toda essa luta? Por que esse kit? Por que esse pacote? Senhor, nós estamos apresentando a Ti as nossas dificuldades, estamos clamando por socorro. Senhor, veja aquele lá que está com o seu pai no hospital, veja aquele que está passando por uma cirurgia, aquele que está com os filhos fora dos caminhos do Senhor, aquele que não tem ainda o entendimento do Teu reino como deveria ter. Então nós continuamos interagindo com o Senhor. Quando o inimigo intenta contra nós, nós temos que dar uma resposta para os céus e para o inferno, da nossa postura como filhos e filhas do Senhor. Amém, amados? Essa que tem que ser a nossa proposta. Então, esse é o papel do inimigo. Qual que é o papel do inimigo? Investir de uma forma assim mais intensa, mais pesada, semeando mais desânimo, semeando mais distração, semeando mais dor, semeando mais desconfiança, semeando mais embotamento mental. Então ele tem uma gama de dardos inflamados para jogar sobre nós. Mas quando eu estou com a armadura de Deus, com o capacete da salvação, com o escudo do Espírito, com a espada do Espírito, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, com o cinturão da verdade, essas tentativas do inimigo não prevalecem sobre a minha vida e nem sobre a minha casa. Amém, queridos? Então não basta eu saber todos os elementos ali, ou todas as armas de Efésios capítulo 6, eu preciso estar interagindo no Senhor, porque quando eu interajo em Deus, eu estou me revestindo, e aí o inimigo não prevalece sobre a minha vida. Amém, amados? Então por isso nós somos desafiados a nos firmarmos naquilo que o Senhor diz na sua palavra. Vejam, eu fiquei deveras feliz porque o Senhor me trouxe para esse texto, para repartir hoje. Eu fiquei deveras feliz porque o Senhor me levou para Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2. E veja, enquanto eu estava interagindo com o Senhor disse que nós devemos ser desafiados a ouvir as proclamações, os decretos daqueles que venceram. E o apóstolo Paulo, ele dizia assim: o poder de Deus se aperfeiçoava nas suas fraquezas. Quando ele estava fraco, então ele liberava da parte de Deus. Veja, não era uma fraqueza espiritual. Ele estava passando por uma debilidade física, porque era tentado por todos os lados, sofria perseguições por todos os lados. Mas quando vinha esse ataque, quer seja ele na questão financeira, quer seja ele na questão familiar, ele dizia: aí é que eu sou aperfeiçoado, porque o poder do meu Deus, ele encontra liberação na minha fraqueza. Quando eu sou fraco, é como que se abre algo dentro de mim para que o poder de Deus se derrame sobre a minha vida. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Então, amados, deixa eu dizer para vocês, nós estamos notadamente passando por uma estação onde efetivamente o Senhor deseja que os olhos dos nossos entendimentos se abram, que os olhos do entendimento da igreja se abram, que os olhos da criança, do adolescente, do jovem, dos casais, das famílias,
dos idosos se abram para o reino de Deus. Porque o Senhor deseja nos conduzir segundo essa verdade. Quando Ele fala, ei, os seus pais padeceram 40 anos no deserto, mas eu tinha um propósito com isso. Você está padecendo há alguns dias nessa estação, mas eu tenho um propósito sobre a sua vida. Eu quero te fortalecer, eu quero te animar, eu quero tornar você mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu estou falando isso não só para te animar, eu estou falando isso porque o Senhor veio ao meu encontro, e Ele disse, ei, eu quero te animar. O momento que você está passando, não é para você cair, o momento que você está passando, é para eu te fortalecer. Então, essa estação que nós estamos passando, esse momento de abertura de olhos, é para que nós possamos desfrutar do liberar, do poder e do aperfeiçoamento dos céus sobre a igreja. A igreja precisa ser uma igreja poderosa na terra. O que é uma igreja poderosa na terra? Não é só aquela que diz, olha, porque eu sou de Jesus eu tenho poder, mas é aquela que vai orar por alguém, porque sabe que o poder do alto se manifesta na sua vida e vai se derramar sobre quem você está orando. É aquela que o Senhor diz, ei, na medida que você vai enfrentando as suas lutas, eu vou te dando vitória, e você vai se aperfeiçoando. De glória em glória, de fé em fé. Diga comigo, diga de glória em glória. Diga de fé em fé. Então eu quero voltar aqui no versículo 17, ele vai projetar lá para nós, de 2 Coríntios capítulo 4, que fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Veja, o Senhor está falando de uma leve e momentânea. Leve é o de permanente. Leve é o fardo de Jesus. Leve significa que eu e você podemos suportar. Não é uma tribulação pesada. E aí o Senhor está dizendo que, além de leve, ela é momentânea. Ela é passageira. Ela não vai permanecer para sempre. Essa palavra, ela é escrita para eu e você não desanimar, para eu e você não ficar estagnado diante das nossas dificuldades. Porque, queridos, se nós paralisarmos diante das dificuldades leves e momentâneas, como será no dia da tribulação que vem para provar como fogo? Como será? Como nós vamos resistir? E ainda ele diz, considerando que as lutas, os desconfortos e as tribulações, que elas são leves e momentâneas, ela tem como objetivo, olha que glorioso isso, as leves e momentâneas tribulações, pelas quais nós passamos, o versículo que encerra dizendo, ela tem um propósito de produzir em nós um eterno peso de glória. Não é para nos derrubar, é para que eu e você experimentemos as nossas casas sendo visitadas pelo fogo de Deus, a Shekinah gloriosa do Senhor invadindo a nossa sala, o nosso quarto, onde nós estamos. Porque ali tem um homem e uma mulher de Deus, um crente cheio do fogo, cheio do Espírito, clamando para que a sua situação seja mudada. A pastora Elice comentou aqui que o versículo de Gálatas dizendo, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. Então, quando nós compreendemos que nós não devemos semear desânimos ou murmurações, nós devemos olhar para esses quadros que o Senhor tem preparado para nós e entender assim, essa é uma leve e momentânea tribulação. É algo que não é tão pesado a ponto de me aniquilar,
É algo passageiro e que logo eu vou estar sorrindo novamente, logo eu vou estar respirando bem novamente, logo eu vou estar me comunicando bem novamente, logo eu vou estar abraçando as pessoas, visitando as pessoas. Essa semana era para nós irmos visitar um casal e eu falei, minha esposa não está bem ainda, então vamos deixar para a semana que vem. Mas daí, com o líder e a sua esposa, eu estive visitando uma família, porque eu me senti um pouco mais apto. Por quê? Porque eu sei que é uma leve e momentânea tribulação. Diga, leve e momentânea tribulação. Agora eu quero pular do versículo 17, aliás, e voltar para o versículo 16, que ele diz assim, por isso, não desanimado. Então, o primeiro aspecto é não desanimado. Diga para quem está ao seu lado, diga, crente, não seja desanimado. O crente desanimado, queridos, é a pior espécie da fauna brasileira. Porque nós temos que ser aqueles que carregam o bom perfume de Cristo. Nós temos que ser aqueles que nos apresentamos com mais que vencedores em Cristo Jesus. Então as pessoas têm que olhar para nós e desejar caminhar conosco, desejar daquilo que nós temos. Então, quando você olha para o quadro da sua casa, quando você olha para os seus negócios, quando você olha para a tua situação emocional ou espiritual, se anime, porque essa tribulação é leve e momentânea. Leve e momentânea. Amém, amados? Ainda nesse versículo, segundo aspecto, e eu estou caminhando aqui para terminar, não vou falar 15 aspectos. Amém? O segundo aspecto ele diz assim, pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, mesmo que haja dano no nosso físico, mesmo que você fique trancado, mesmo que você fique afônico, mesmo que você fique rouco, mesmo que você tenha que arrastar uma das pernas, ei, creia nisso. Há um renovo, dia após dia, da parte do Senhor, que vai trazer um refrigério no nosso homem interior. E é isso que o Senhor falou comigo nesses dias. E aí eu quero, antes de nós orarmos, eu quero orar para que você não só saia daqui dizendo, eu ouvi uma palavra de ânimo, eu ouvi uma palavra de desafio para a minha vida, mas você saia daqui dizendo, ei, eu quero aquilo que aconteceu com ele. Eu quero aquela visão que o Senhor deu para ele, aquele sentimento. Eu quero para a minha vida, eu quero para a minha casa, eu quero para os meus negócios, eu quero para os meus relacionamentos, eu quero para a minha vida, eu quero para a minha visão de reino. Eu quero tudo isso. Quantos querem? Então eu quero orar por você, para que você receba da parte do Senhor, para que você não saia daqui como que de alguém só, um crente com uma teoria a mais, mas um crente com um desafio a mais, para você voar nas asas da adoração, você se tornar como águia e poder, mesmo que esteja dormindo, sentir projetado nos céus. Amém, amados? Quando nós estávamos viajando e nós tomamos a aeronave pelo menos por, 1, 2, 3, 4 vezes, por muitas vezes o Senhor ministrou na minha vida enquanto eu estava lá nas alturas. E lá nós vemos a nossa insignificância. Porque lá o ar é rarefeito. Não dá para abrir a janela e dizer, não quero saber dos que estão aqui dentro, porque lá fora é morte. E se acontecer alguma coisa com a aeronave, vai acontecer só uma vez. E aí, tinha momentos que estava sobre as nuvens. E tinha momentos que o piloto dizia assim, o comissário, ele dizia, agora nós vamos passar por algumas turbulências. E eu dizia, não é turbulência, é tribulação. E aí eu me agarrava no banco, porque realmente dava aquela tremedeira. E às vezes, em alguma aeronave, o céu estava aberto.
Então, nem nuvens às vezes se via. E você conseguia enxergar lá debaixo da terra, a 10 mil pés do chão. Mas quando aquele baita monstro ia aterrissar, a gente pensava, meu Deus, se o trem de pouso não abrir, se o cara não for bom, isso aqui vai se espatifar no chão. Então ali você sente que você está em todo o tempo nas mãos do Senhor abençoado. Você tem que se sentir numa aeronave. Aliás, não numa aeronave. Você tem que se sentir numa espaçonave. Aliás, não numa espaçonave. Você tem que se sentir numa eterna nave. Amém, amados? Você tem que se sentir plenamente nas mãos do Senhor. Eu quero encerrar com esse versículo, porque em Efésios, capítulo 3, versículo 16, ele vai projetar lá para nós. A oração de Paulo em favor da igreja. Diga, em favor da minha casa. Diga, porque eu sou a igreja. Então ele diz assim, para que segundo a riqueza da sua glória, da glória do Pai, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Por isso, o apóstolo Paulo diz, ainda que o nosso homem exterior, o nosso físico se corrompa, ainda que nós passemos por dano, mas o Senhor libera da parte dele, da sua glória, um poder para que nós sejamos fortalecidos no nosso homem interior. Amém, queridos? Fique em pé, eu quero orar por você. Aliás, deixa eu pedir uma coisa, escute isso. Você que sentiu, mas ninguém foi lá na frente, pastor, não tem nenhum problema. Mas se você sentiu que essa palavra é uma palavra que faz diferença bem significativa, de forma bem significativa na sua vida, que você tem passado por lutas e que é tempo de você projetar os teus olhos nas coisas que são verdades e fazer um câmbio nessa tua caminhada sobre a terra, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Eu quero ungir você com óleo. Eu quero declarar no nome de Jesus essa virada de chave na tua vida. Essa virada de chave na tua vida. Sabe, amados, o Senhor tem me mostrado que Ele quer isso para a minha vida. Eu sei que Ele quer isso para a vida de muitos aqui, porque o desânimo é a pior coisa quando nós estamos passando por lutas. A dor, o sentimento, sabe, de uma dor, não tem explicação, é só quem passa. Nesses dias eu e a Elinice comentando, um olhava para o outro e aí estava sentindo dor de garganta, daí estava sentindo dor de cabeça, aí sentia dor nos pulmões de tanto tossir, aí você se sentia desconfortável porque ia sentar, parecia que estava até o cóccix apodrecido, você não conseguia nem sentar. Então, são essas coisas que o inimigo às vezes quer trazer como desânimo sobre as nossas vidas. Quero pedir para que venham bem aqui à frente e os irmãos que puderem nos ajudar, nós vamos tocar com óleo. Eu fui nessa casa onde aconteceu essa situação de tentativa até de homicídio. Eu senti da parte do Senhor de levar... Chegue mais para frente de vocês aqui, queridas. Eu senti da parte do Senhor de levar uma porção de óleo. Um vidrinho de óleo. E o Senhor disse assim para mim, deixe lá para eles. Não para eles olharem para esse óleo, mas para eles lembrarem que alguém esteve ali intercedendo por eles. Quando eles olharem para esse óleo, os olhos deles possam se projetar para aquele que é poderoso para reverter o sentimento de cada um deles e tornar eles vitoriosos em Cristo Jesus. Amém, amados? Igreja, estenda as mãos para frente, enquanto nós oramos por esses queridos que estão aqui, que você também possa receber dessa porção, que venha sobre você um ânimo novo, venha sobre você
algo da parte do Senhor, que você sinta como poder vindo nas tuas entranhas, declarando você vitorioso em Cristo Jesus. Pai, eu quero rogar no nome de Jesus, que o fogo de glória, que a presença do Senhor, que a tua graça restauradora, aquela, Pai, que adentra nas nossas entranhas e promove um renovo. Eu quero clamar no nome de Jesus, a promessa, a palavra liberada da boca do Senhor, através da tua palavra, meu Deus, venha com poder e glória, Pai, virando uma chave no coração, Pai, dos teus filhos, Senhor, trazendo